Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Voltei para mais um vídeo e hoje vai ser meu primeiro vídeo de estreia aqui no canal sobre casos reais. Eu sou muito apaixonada por séries e filmes que são baseados em casos que aconteceram, desde crimes, né, mais pesados até desaparecimentos, mistérios e enfim. E eu decidi trazer esse caso aqui para vocês porque eu vi que não tem muita informação, principalmente no português. Eu assisti uma série na Netflix chamada 42 Dias na Escuridão, que conta a história de uma família em que se vê desesperada atrás da mãe e de alguma notícia ou resposta sobre onde ela estaria e que é só encontrada 42 dias depois. E eu fui descobrir que era um caso real quando eu terminei a série e fui pesquisar mais a fundo, porque eu achei a história muito interessante e eu queria saber mais se tinha tido alguma resolução ou algo do tipo. Então hoje vocês vão ficar aqui comigo pro caso da Viviana Hager. Deixa eu só dar um parênteses aqui junto, que assim, ó, foi muita pesquisa, principalmente site em espanhol, porque o caso é do Chile. Alguns em inglês, eu acho que não achei, assim, nenhuma página em português falando sobre esse assunto. Então, assim, se eu falar alguma pronúncia errada, principalmente em espanhol, vocês, por favor, relevem, porque meu espanhol é muito ruim. Eu sei ler, mas eu não sei falar. Então, assim, talvez algumas pronúncias, até o mesmo nome dela, vai ser um pouquinho complicadinho de eu falar. Então, relevem nesse caso, porque eu juro pra vocês que vai valer muito a pena. Deu muito trabalho fazer o roteiro. Pela primeira vez eu fiz um roteiro mesmo, assim, de pesquisa a fundo. Foi muito legal, mas ao mesmo tempo é um trabalho, assim, que eu já admirava de quem fazia esse tipo de conteúdo. E começar a fazer esse tipo de conteúdo e ver o teu trabalho nascendo é uma coisa muito incrível. Foi uma experiência assim, diferente e ao mesmo tempo satisfatório, porém muito cansativo. Foram 2 semanas aí de pesquisa, leitura, compreensão do caso e de como eu ia apresentar as informações. Então, esse é o primeiro vídeo. Eu quero trazer mais vídeos, principalmente baseado em casos que são apresentados em séries e filmes, que é uma área que eu gosto, assim como a leitura. Eu também quero tentar ser um pouquinho do tradicional que a gente acha na internet. Então, eu quero tentar mais trazer casos que não são tão falados ou que até mesmo inspiraram as séries para que a gente tenha uma diversidade maior. Acho que é isso. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá, vamos pro caso. Viviana Hager era uma contadora chilena, filha de Délia Macé, e Viviana tinha 2 irmãs, Ingrid e Mônica Hager. Ela casou com James Anguita e teve 2 filhas, Vivian, na época do caso com 14 anos, e Susan, com 8. Na época, o casal morava em Parque Stocker, em Porto Varas, na região de Los Lagos. Porto Varas é uma comuna no Chile, que fica a uns 160 quilômetros de Santiago, então ele é bem lá embaixo do país, assim. Ela fica localizada em frente ao lago Llanquihue, eu acho que é assim que se fala, considerado o segundo maior do Chile e o terceiro maior lago da América do Sul. E a cidade ficou conhecida como Cidade das Roças. A casa da família ocupava 350 metros quadrados e havia 2 andares e o sótão. Com uma condição financeira tranquila, Viviana deixou de trabalhar para se dedicar a cuidar da casa e criar suas filhas, enquanto James continuava trabalhando na construtora Puerto Octay como engenheiro de projetos, que era o local que ele trabalhava desde 1995. Então, assim, o desaparecimento aconteceu num intervalo de tempo entre o horário que o James deixou a casa, que era umas 7h45 para levar as filhas, até às 14 horas, que é quando a filha mais velha, Vivian, chega em casa. Então, eu vou tentar montar a linha do tempo descritiva pelos depoimentos dados na época. O casal tinha uma rotina matinal bem definida. Então, no dia 29 de julho de 2010, a família seguiu praticamente a mesma rotina que os outros dias. Viviana arrumou suas filhas para James levá-la à escola. Eles a deixou às 7h45 e depois seguiu para o trabalho, chegando à consultora às 8h30 e indo direto para sua oficina. Às 1h30,
James estava no banco BBVA para resolver questões pessoais e, enquanto estava lá, recebeu uma ligação de um suposto sequestrador dizendo que estava com sua esposa. Mas ele acreditou que era um trote e desligou o telefone. Gente, eu acho isso uma loucura. Tipo, a pessoa recebe uma ligação dizendo que um sequestrador pegou, mas tudo bem. Entendo, pode ser trote mesmo. Enquanto isso, a filha mais velha do casal, a Vivian, ela sai da escola e, ao ver que a mãe não estava esperando como combinado, que era de buscar ela, decide ir para casa sozinha. Durante o caminho, ela tenta contato com a mãe e não consegue. E ao chegar em casa, ela percebe que a porta dos fundos está arrombada, o quarto do casal está uma bagunça, os pertences da mãe estão em casa, mas nenhum sinal de Viviana. Vivian, que é a filha, liga para o pai para contar sobre o ocorrido. Com isso, James volta para casa e liga para a polícia para reportar o desaparecimento de Viviana. Então, aqui, nesse ponto que ele reporta, já era 14 horas da tarde. E começa, então, aí as buscas pelas respostas por conta do desaparecimento da Viviana. Esse caso, ele tem uma duração meio longa e é com bastante detalhezinho, até mesmo contradição. Então, eu vou tentar explicar ao máximo. E agora a gente entra no momento que dá o nome da série, que é os 42 dias desde o desaparecimento até a localização do corpo da Viviana. Então, no mesmo dia do desaparecimento, foi dia 29 de julho de 2010, a polícia foi até a casa, após receber a ligação do James, para saber o que tinha acontecido. E ele contou que recebeu uma ligação de uma pessoa que dizia ser o sequestrador de sua esposa, mas que ele não deu importância porque ele achou realmente que se tratava de um trote. Com essa informação, a polícia decide montar uma base para monitorar as ligações, né, que ele receberia, e o suposto sequestrador nunca mais ligou. Então, o Jamie também informa que tinha 2 itens que tinha sumido da sua casa, que era o celular da Viviana e uma câmera filmadora. Em julho, os familiares e amigos, isso tipo uns 5 dias, mais ou menos 6 depois do desaparecimento da Viviana, eles se juntam para começar as buscas e campanha para localização de informações. O Jamie, que é o marido, também faz uma oferta de recompensa de 5 milhões de pesos, o que é mais ou menos em torno de 30 mil reais hoje em dia, para quem levasse a localização de sua esposa. Nesse mesmo período, a polícia começa a investigar as pistas e verifica se houve alguma movimentação suspeita na conta de Viviana, além de também tentar localizar o paradeiro do telefone, e fazem um pronunciamento dizendo que estão usando recursos como escuta telefônicas para tentar esclarecer o desaparecimento da Viviana. Então, basicamente, durante esses 42 dias foi isso. Foi, basicamente, as buscas e a polícia meio que sem dar muita informação. Parecia até que mesmo que eles não estavam dando muita importância para o caso. 42 dias depois, em 10 de agosto, a polícia recebe uma ligação de Jaime relatando que encontrou o corpo da esposa após sentir um forte cheiro na casa. Viviana já estava sem vida, em avançado estado de decomposição e no sótão da casa. Ela estava em posição fetal, vestida e com uma pequena caixa de objetos de valor. O relatório preliminar da perícia disse que o estado em que Viviana foi encontrada era consistente com a data do seu desaparecimento e que não havia evidências consistentes com traumas ou ferimentos atribuídos a terceiros, e que também não havia evidência de que o corpo de Viviana havia sido arrastado até o local. Ou seja, ela basicamente foi encontrada e nada dizia que, tipo, ela teria tido alguma interferência, né, de outra pessoa e tal. Basicamente como se tivesse sido meio que um acidente, talvez, sabe? Após a autópsia, foi descartada a intervenção de terceiros e o uso de algum tipo de arma. Viviana foi enterrada 4 dias depois em Puerto Montt, com funeral para seus familiares e participantes das buscas. 2 meses depois, em outubro do mesmo ano, o Serviço Médico Legal, que é o SML de lá, é como se fosse o IML brasileiro, apresentou o documento oficial com detalhes da morte de Viviana, concluindo que ela havia sofrido intoxicação por herbicida, que é um produto utilizado para controlar ervas daninhas, fungos e outros micro-organismos, sendo muito comum a utilização em lavouras ou locais onde há muitas plantas, causando asfixia. Com a morte dada oficialmente como suicídio, o promotor da época de Los Lagos, Alberto Ayala, encerrou o caso, já que não houve novos acontecimentos.
Porém, a mãe e a irmã de Viviana não se deram por convencidas e entraram com uma queixa contra o marido de Viviana, Jaime Anguita, dizendo que ele seria responsável pela morte da própria esposa, pois, segundo elas, a relação deles era problemática, mas, como não havia provas, ele não foi indiciado nem preso na época. Então, basicamente, nesse período aí, curto até de tempo, né, se for pensar entre acharem o corpo em agosto e a conclusão do caso em dezembro, se eu não me engano, eles basicamente disseram que ela quis aquilo e encerraram o caso porque eles não tinham mais pistas, nem motivos até, assim, dá a entender que eles não tinham nem motivos para investigar o marido, já que, tipo, o marido tinha um álibi sólido que ele tava no mercado, não, que ele tava no banco, né, possivelmente no horário que, ou no serviço no horário que a Viviana foi. Então, passado um ano, em dezembro de 2011, o novo promotor da região de Los Lagos, Marcos Emil Ford, eu acho que determinou que o também promotor, Naim Lama, se dedicasse a esse caso, instruindo a Brigada de Homicídio de Santiago a começar novamente toda a investigação e descartar todas as conclusões que foram chegadas anteriormente. No final de 2011, né, vamos recomeçar tudo. Em fevereiro de 2012, o Ministério Público solicitou a exumação do corpo de Viviana para a realização de uma nova autópsia. A exumação é realizada e o corpo é levado ao Instituto Médico Legal de Santiago. Segundo o promotor Lamas, os exames iriam se concentrar em exames químicos radiológicos e histológicos com a participação de especialistas da área privada, porém que não tinham um prazo exato para o recebimento dos laudos, já que tudo seria refeito. A polícia da investigação também puniu 6 funcionários por suas condutas durante o desaparecimento e investigação, além de também problemas após a localização do corpo. O que foi falado ou o porquê que eles foram punidos não tem uma explicação. Basicamente, por algum motivo que aconteceu, alguma coisa que aconteceu na época, eles acabaram sofrendo algum tipo de punição, também não diz o que, nem qual, mas que foi em relação à participação no caso em si. O novo resultado da autópsia traz novos indícios do caso. A causa da morte não fica clara, mas foi encontrado indícios de que sim, houve intervenção de terceiros, já que foram localizados marcas nos pulsos e esquimós no cotovelo direito. Esquimoses são aquelas manchinhas roxas que dão por conta de uma lesão, uma batida no corpo. Com essas informações, o Ministério Público muda a causa da morte de para indeterminado. Porém, mesmo com as novas conclusões da perícia, eles não tinham nenhum suspeito em potencial e a família e o público ainda acreditava que o marido era culpado. Em 2015, um novo personagem entra na história para mudar tudo o que já tinha sido investigado. José Pérez Mancilla. Então aqui a gente vai entrar numa parte que assim, não deixa claro porque nem motivos ou muito menos como foi decidido isso, porém o José Pérez, né, que é o novo personagem dessa história, ele entra no caso para mudar toda a rota da investigação, deixa além disso uma grande incógnita do porquê que levou tanto tempo para ele vir falar alguma coisa. Então vamos lá. Mas afinal, quem é José Pérez Mancilla? José Pérez Mancilla conheceu James Anguita em 1995, quando começaram a trabalhar juntos na construtora Porto Octai, estabelecendo uma longa relação de trabalho. E com isso, acabou que ele conheceu a família de Anguita. Mancilla decidiu se entregar, contando que cometeu o crime, pois foi contratado por Jamie e receberia 5 milhões de pesos, em torno aí de 30 mil reais hoje em dia, cujo valor nunca recebeu. Durante a época das investigações, José Pérez Mancilla já havia sido citado como suspeita por conta de uma informação de uma testemunha-chave com o advogado da família. Segundo essa testemunha, a ex-mulher de Mancilla confidenciou que seu marido havia matado Viviana enquanto estava em uma prisão preventiva em Puerto Montt. Durante a prisão e a investigação da casa, foi encontrada a câmera que havia desaparecido na casa da família Anguita. Mancilla era uma pessoa de confiança da família, que conhecia perfeitamente a casa, pois havia realizado uma obra no local. Segundo Alejandra Gonzalez, jornalista que realizou um podcast contando sobre o caso, ela diz que Mancilla conhecia
conhecia perfeitamente o local onde encontraram Viviane. Ela diz o seguinte: havia um cano bem onde a encontraram. Era um espaço muito pequeno e que atrapalhava o trânsito. Mancília sabia perfeitamente porque um fogão a gás tinha sido instalado no primeiro andar, onde ficava a cozinha. Esse cano saía do teto do primeiro andar e ia para o segundo andar. Atravessava o sótão e saía pelo teto. Zé Pérez e Jaime Anguita foram presos pelo mandato e assassinato de Viviana, e José participou da reconstituição da cena do crime. Viviana perguntou o que ele estava fazendo e ele disse que tinha ido buscar algumas ferramentas. Segundo o podcast de Gonzalez, o relato de Pérez descreve como foi a realização do crime e como Viviana agiu. Viviana perguntou o que ele estava fazendo e ele disse que tinha ido buscar algumas ferramentas. Ela o leva para o quarto onde estava o peticida e ele a agarra por trás e a arrasta. Quando entram na casa, ela pergunta a ele o porquê dele estar fazendo aquilo e ele teria respondido: "Você sabe quem me mandou." Entrando em 2016, Jaime Anguita é levado ao SML para realizar exames mental e a promotoria o mantém preso. Ele depõe pela primeira vez sobre o caso com duração de 6 horas na sede da polícia. Nessa mesma época também aconteceu os vazamentos das imagens e filmagens da reconstituição realizada com Mancília, que é passada na TV, fazendo com que a promotoria de Porto Varas abra uma investigação interna sobre o caso. A gente não sabe a conclusão até hoje, não tem divulgado. O juiz de garantias de Porto Varas nega a medida cautelar para a retirada da prisão preventiva de Jaime Anguita. Em 2017, a gente entra meio que na reta final do caso, com o julgamento e a decisão da pena. Então, pensa, a gente passou aí o quê? Uns 7 anos, desde o desaparecimento até agora que vai ser o julgamento. O promotor de Porto Varas decide que irá solicitar a prisão perpétua para o marido de Viviana, Jaime, e o tribunal decide por manter sua prisão preventiva com justificativas de que seus antecedentes em relação ao caso o consideraram um perigo à sociedade. Mas eu não consegui exatamente encontrar o que seriam esses antecedentes. Já Mancília é internado na UTI cardiológica do Hospital Porto Montt após sofrer um infarto. A defesa de Mancília entra com o pedido de medida cautelar para que ele aguardasse o julgamento fora da prisão, porém a juíza Paulina Tapia rejeitou o pedido. O tribunal também rejeita o mesmo pedido feito pela defesa de Anguita. Em 28 de agosto de 2017, começa oficialmente o julgamento. O Ministério Público acusa Anguita por parricídio e José Pérez Mancília por homicídio qualificado. Parricídio lá é definido como atentado à vida de um ascendente ou descendente, pelo que eu procurei. Mas, em alguns casos, ele também é aplicado para atentados aos seus respectivos cônjuges. Então, marido, mulher, tal, enfim. Após um mês de julgamento e 7 anos desde o acontecido, o Tribunal Penal de Porto Montt chegou a um veredito. Jaime Anguita, o marido, foi absolvido de todas as acusações por unanimidade devido à falta de provas conclusivas, já que sua participação não pôde ser determinada, assim como a promessa de qualquer pagamento a Mancília. Já José Pérez Mancília foi condenado por roubo com homicídio e condenado a 10 anos de prisão. O tribunal levou em consideração os 2 anos que Mancília permaneceu preso desde sua confissão até o julgamento. Até esse ponto, né, que é basicamente o encerramento, né, do caso em si, da parte de julgamento, teve coisas que me aconteceram que me deixaram, chocada. Tiveram 2 situações, que foi uma durante a prisão do Anguita e uma depois do fim do julgamento. Então, durante a prisão de Anguita, em 2016, a filha do casal Vivian, que estava na época com 18 anos, entrou com uma queixa contra o advogado da família da mãe, que era o Sérgio Coronado, por obstrução de investigação e contra o assassino confesso Pérez Mancília. Eu não consegui descobrir o motivo do porquê que ela entrou com esse processo, com essa queixa contra os dois, mas o que deu a entender é que a família da Viviana falava abertamente que o Anguita, ele tinha, sim, algo a ver com a morte da Viviana, mas que as filhas não acreditavam nisso. Então, né, depois da Vivian completar 18 anos, ela entrou com a queixa e também com o pedido da guarda da irmã mais nova para tirar a família da mãe como suas responsáveis legais. O Tribunal da Família de Porto Varas decidiu que Vivian Anguita, a filha mais velha do casal, ficaria responsável legalmente da sua irmã mais nova, Susan, que na época estava com 12 anos. E a segunda coisa que aconteceu foi também inesperada, foi que 2 anos depois da absolvição do Anguita, em 2019, ele pegou, juntamente com suas filhas, abrir um processo contra o Estado chileno, alegando negligência da SML, polícia e do Ministério Público, alegando ter sofrido tortura durante sua prisão.
Ele pediu uma indenização financeira por danos causados a ele e sua família e solicitou o valor de 2 bilhões de pesos, o que é cerca de 12 milhões de reais. Porém, em 2021, o Conselho de Defesa do Estado recusou o processo, alegando que o valor solicitado era absurdo e extremamente elevado. A defesa de Anguita entrou com uma apelação na Corte de Apelação de Portimão e desde então não tem mais notícias sobre isso, nem sobre qual que foi o resultado, e enfim. Junto à questão da série, né, do que foi, não do que foi contada, mas a questão da série ter surgido, né, da questão das pessoas assistirem e tal, bateu muito sobre a libertação do suspeito, não, né? Do assassino confesso da Viviane. Em 2023, José Pérez Mancilha foi colocado em liberdade condicional após passar 8 anos preso. Segundo a Corte da Apelação de Valdívia, a liberdade concedida foi devido à sua boa conduta durante seu cárcere, além de também ter sido considerado o cumprimento de 2/3 da pena. Ele também foi submetido a teste psicossocial para saber se ele teria algum fator de risco e seu potencial de reintegração na sociedade. Além disso, José Pérez também ficará em supervisão por um delegado de gendarmeria e deverá assinar um compromisso de cumprimento dos termos da sua condicional. Bem, gente, essa é a história. Eu realmente, assim, não tenho muito o que acrescentar sobre esse caso. Tanto quando eu assisti a série, quando eu li sobre o caso, eu fiquei muito chocada com algumas situações, né? Então, assim, tem a sensação de que sim, o marido teve alguma coisa a ver. Eu não sei se direto ou indiretamente, mas dá uma sensação. Ainda mais a série é baseada, né, em fatos reais, porém, tipo, quando eu li o caso, dava uma sensação de que o marido não tava se importando tanto assim com o desaparecimento. Eu também, assim, vi que a família dela, da Viviana, lutou muito pra ter uma conclusão e que, né, a polícia investigasse. Também não fica claro ao certo o porquê que essa decisão foi tomada, né, a decisão de reabrir o caso. Não fica esclarecido, pelo menos em nenhuma das fontes que eu vi, assim, não tem a explicação. Basicamente, acho que realmente ficou aquela pulga atrás da orelha, assim, do que aconteceu. E eu também fiquei, ao mesmo tempo, abalada e um pouco, assim, até mesmo chateada, talvez seja essa palavra, em relação a postura das filhas. Eu entendo que a família da Viviana realmente, assim, pelo que deu pra ver, eles meio que queriam jogar toda a culpa. Não toda a culpa, mas, tipo, eles queriam dizer que o marido realmente tinha alguma coisa a ver. Ele foi absolvido. Eu achei um pouco excessivo da parte dele ter entrado com o processo. Principalmente porque foi 2 anos depois, assim, nem foi na mesma época. Tipo, ele saiu da prisão e entrou com o processo pra recuperar aquele tempo perdido que ele passou da prisão. Não, ele esperou anos pra entrar com esse processo. E achei um pouco triste, realmente, da parte das filhas, por conta de serem se afastado da família da mãe, por conta das alegações que a família da mãe fazia. Bem, aproveite e já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, comentem aí para ver se eu trago mais casos aqui. Eu vou deixar todos os links de pesquisa e mais sobre o assunto aqui na descrição. Então, se você tiver mais interesse de pesquisar bem mais a fundo, assistir vídeos, enfim, eu vou deixar todos os links que eu utilizei aqui embaixo para montar esse roteiro. E eu acho que é isso. Eu espero que tenha uma próxima vez. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!